Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós já adentramos ao capítulo 4, nós já caminhamos, na verdade, pelo capítulo 4 desde a semana passada. Nós fizemos os primeiros versos do capítulo 4 e hoje falamos semana passada sobre o pastor prudente, né? E hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 4. Vamos estudar do verso 4 até o verso 7. Então convido você a abrir a sua Bíblia aí do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos estudar do verso 4 ao verso 7. E o tema da nossa aula hoje é o segredo da verdadeira bem-aventurança. Filipenses capítulo 4, do verso 4 ao verso 7. Então, enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu organizo aqui e vamos então abrir as nossas Bíblias e ler o texto. O texto nos diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez direi, alegrem-se. Sua generosidade seja conhecida de todo o mundo, o Senhor está perto. Não se inquietem por nada, senão que em tudo, por meio de oração e súplica, suas petições sejam conhecidas diante de Deus, acompanhadas de ações de graça. E a paz de Deus, que sobrepuja a todo o entendimento, guardará os seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo encerra aquela primeira etapa do capítulo 4, onde ele faz ali uma série de orientações e trata ali de alguns problemas internos que estavam acontecendo dentro da igreja, né, especialmente ali a relação entre Evódia e Sintique, e nós vimos então na semana passada o trabalho do bom pastor, do pastor prudente, cuidando da congregação mesmo à distância, procurando manter a união da igreja, né? Então o apóstolo Paulo faz aquele trabalho inicial, ele encerra aquela sequência de raciocínio e aí ele passa para os versos seguintes agora a tratar da questão da bem-aventurança, a tratar da questão ali da razão da alegria do cristão. A alegria é um tema constante na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então nós vamos ver a partir de agora o que o apóstolo Paulo nos orienta sobre como alcançar, tá, o segredo da verdadeira bem-aventurança. Nós vamos ver agora o que o apóstolo Paulo nos orienta, como encontrar a verdadeira bem-aventurança. Antes até de adentrarmos sobre o tema propriamente dito, vale a pena a gente meditar sobre o significado da palavra bem-aventurança. Nós ouvimos bastante ela no texto bíblico, ela é repetida com uma certa frequência no texto bíblico, então é importante que você entenda o que o texto bíblico quer nos dizer quando ele fala de bem-aventurança. Para o texto bíblico, bem-aventurado é aquele que não é só o feliz. Tá? Algumas traduções traduzem bem-aventurado por feliz. Mas a felicidade, a bem-aventurança, ela não tem a ver só com um estado emocional, um estado de espírito, de alegria efusiva, momentânea. A bem-aventurança tem a ver com satisfação. É uma alegria que ela é oriunda de uma satisfação completa, de uma satisfação plena, especialmente na pessoa de Cristo e na obra de Deus em nosso favor. Então, a ideia de bem-aventurança aqui que nós vamos trabalhar é essa, a ideia de satisfação. Por isso o apóstolo Paulo vai falar de alegria, por isso o apóstolo Paulo vai falar de felicidade. Então, nós vamos ver quais são os passos, ou melhor, quais são os requisitos para nós encontrarmos essa verdadeira bem-aventurança. O primeiro requisito que a gente pode tirar do texto como lição para nós é que deixe que Cristo reine dentro da vida, dentro da sua existência. Tá? Mais uma vez o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de alegria. Verso 4, ele começa o texto, né, falando alegrem-se, mais uma vez, digo a vocês, alegrem-se. Tá? Então, talvez o apóstolo Paulo precise enfatizar essa necessidade de alegria constante, porque ele considera a dificuldade de obedecer um mandamento que determina alegrar-se sempre sob qualquer circunstância. Ao longo de todo o texto bíblico, inclusive nos evangelhos, quando as bem-aventuranças são anunciadas,
elas normalmente estão desassociadas desse estado de espírito de harmonia completa, o estado de espírito que não há um estado de espírito padrão para que alguém de fato possa se dizer bem-aventurado. A bem-aventurança é o próprio estado de espírito, independente das circunstâncias ao redor. Então, o bem-aventurado não é aquele que está feliz porque está satisfeito em relação aos alimentos, em relação ao vestimento, em relação à moradia. O bem-aventurado é aquele que está satisfeito, independente de ter alcançado essas coisas. Tanto é que mais para frente o apóstolo Paulo vai falar sobre o verso 13 famoso, capítulo 4, verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. É dentro desse contexto de bem-aventurança, de satisfação, de plena convicção de que eu tenho tudo o que eu preciso, porque Deus me dá tudo aquilo que eu de fato preciso. Então, mas como o apóstolo Paulo considera a dificuldade dessa realidade, não é fácil você de fato manter esse estado de bem-aventurança, esse estado de espírito, de tranquilidade, de satisfação plena, independente de qualquer circunstância. Especialmente as circunstâncias que os filipenses estavam vivendo e que a igreja vivia no primeiro século, né? Então poderia alguém se alegrar em meio ao sofrimento, à perseguição, quando seus parentes estão sendo mortos, seus bens tirados ou ainda assombrados pelo pecado passado, pelos pecados passados? Então tudo isso é considerável na hora de pensarmos sobre como experimentar essa bem-aventurança na sua completude, na sua plenitude. Tá? E tudo isso ele é realidade porque o apóstolo Paulo, ele mesmo havia experimentado essas circunstâncias, ele mesmo havia experimentado essas situações. Então, o apóstolo convoca a igreja à alegria, né? Nos convoca à alegria, pois ele mesmo experimentou essas situações. Então, ele sabe o que é perseguição, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é ter os seus entes próximos, seus queridos próximos perseguidos ou em situações complicadas, perder tudo que ele tinha antes por amor a Cristo. Ele mesmo experimentou todas essas situações, o assombro dos pecados passados. Tudo isso passou pela vida do apóstolo Paulo e ele ainda assim, como exemplo, lembrando que ao longo de toda a carta o apóstolo trabalha com essa coisa do orientação, exemplo, ele orienta e dá exemplo, ele orienta e dá um exemplo a ser seguido. Então o apóstolo Paulo, mais uma vez, se coloca aqui como exemplo, demonstrando que ele mesmo já havia passado por essa situação. Tá? Então um cristão ele pode de fato alegrar-se interiormente quando fora tudo é sombrio e escuro. Ele se alegra no Senhor, isto é, por causa da sua união com Cristo, fruto de cujo espírito é alegria. Então, por que o cristão se alegra, independente das circunstâncias? Porque ele se alegra no Senhor. Tá? E por que ele se alegra no Senhor? Ele se alegra no Senhor por causa da sua consciência, da sua união com Cristo. E essa união com Cristo, ela gera um fruto. Esse fruto é o Espírito, é a alegria. É uma referência a Gálatas 5:22, quando fala do fruto do Espírito. Então, essa circunstância do cristão alegrar-se no Senhor, por causa da sua união com o Senhor, do fato de ele estar unido a Cristo, por meio da confissão de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, esse fruto, o fruto dessa relação é a perspectiva de alegria, é a compreensão de que eu tenho plena satisfação porque eu estou unido a Cristo, porque eu estou unido com Cristo. E o Espírito gera esse fruto da alegria em mim. E aqui perceba que isso não é apenas uma especulação proposicional, isso é racional, isso é uma compreensão lógica da nossa relação com Cristo. Porque em e por meio de Cristo Jesus, todas as coisas, inclusive aquelas que parecem as mais contrárias, cooperam juntamente para o bem. Então perceba que se estamos em Cristo e temos a plena convicção e a plena compreensão do que significa estar em Cristo, essa união com Cristo gerará em nós a plena satisfação, gerará em nós a alegria, porque o Espírito que está em nós, por conta da nossa união com Cristo, ele gerará esse fruto, naturalmente, o fruto do Espírito, que um deles, né, uma das características do fruto do Espírito, é a alegria.
Por quê? Porque nós compreendemos que em e por meio de Cristo, todas as coisas, até mesmo as mais contrárias, aquelas que aparentemente são contrárias, todas elas cooperam para o nosso bem. Então, independente das circunstâncias, nós temos a compreensão de que Cristo atua em nosso favor, de que Cristo cuida de nós, de que Cristo está conosco o tempo todo. Então, Paulo exorta os filipenses a se alegrarem, pois é possível cultivar a disposição para a alegria. Então, é possível cultivar a disposição para a alegria. Perceba que nós não estamos falando de algo que é natural. Estar alegre em qualquer circunstância não é natural. As pessoas, naturalmente, no meio de uma situação crítica e complexa e envolvendo dor, envolvendo sofrimento, um parente doente, parente em estado terminal, alguém com o casamento esfacelado, alguém que está desempregado, alguém que está com fome, alguém que está sendo perseguido a ponto de ter a sua vida em risco por causa do Evangelho, alguém que está sofrendo retaliações por causa da sua fé. Em nenhuma dessas circunstâncias é natural que alguém esteja plenamente convicto e feliz e alegre e satisfeito. Essa satisfação ela é fruto de uma ação do Espírito em nossas vidas. Mas nós precisamos cultivar a disposição para essa alegria. Nós precisamos nos disciplinar a encontrar os caminhos corretos para podermos chegar a essa verdadeira bem-aventurança. O primeiro passo é deixar que Cristo reine. Se eu compreendo que Cristo reina na minha vida, e se eu deixo Cristo reinar na minha vida, naturalmente o Espírito vai agir na minha vida por causa da minha união com Cristo, e ele vai produzir a alegria em mim, essa plena satisfação independente das circunstâncias. Isso é possível meditando naquilo que é suscetível de nos levar a sentir tal experiência de alegria, ocupando a nossa mente com aquilo que é prioritário. Isso aqui é uma ênfase no verso 8, que nós vamos trabalhar na semana que vem, aquele verso famoso também do capítulo 4, que diz: quanto ao mais, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o apóstolo Paulo diz, olha, é possível experimentar essa bem-aventurança real, essa verdadeira bem-aventurança, essa alegria, esse estado de satisfação, se você deixar que Cristo reine, entendendo que a sua união com Cristo gerará em você a certeza de que o Espírito age em você, consequentemente o Espírito gerará em você o fruto da alegria, e ocupando a sua mente, estando predisposto, tendo a disposição para desenvolver essa alegria. Não adianta nada o cristão querer experimentar essa alegria plena em Cristo, mas ele passa a vida inteira se ocupando das preocupações dessa vida. E tentando e ocupando a sua mente com coisas que vão estar alimentando uma falta de paz, uma intranquilidade. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente nos próximos slides. Mas o fato é necessário cultivar uma disposição para a alegria. Como é que a gente cultiva essa disposição para a alegria? Ocupando a nossa mente com aquilo que é útil, com aquilo que de fato nos ajuda a viver uma vida de plena satisfação. Continuando, tá? O apóstolo Paulo vai nos apresentar algumas razões para sentir essa alegria. Tá? E a gente pode tirar essas razões da vida e da experiência do apóstolo Paulo. Tá? Quais são as razões que ele apresenta? Ele compreende que ele é um indivíduo salvo, cujo propósito era magnificar a Cristo em sua personalidade inteira. Capítulo 1, versos 19 a 20. Então o apóstolo Paulo tinha consciência de que ele tinha sido salvo. Isso era motivo suficiente para ele se alegrar, para ele viver uma vida de alegria indescritível e plena de glória. Ele também entendia que este Salvador, que Cristo Jesus que o salvou na cruz, em cuja cruz, coroa e segunda vinda ele se gloria, era poderoso e condescendente para suprir todas as suas necessidades. Então o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo tinha consciência de que Jesus, o seu Salvador, era poderoso e condescendente o suficiente para suprir todas as suas necessidades. Por isso o apóstolo Paulo vai descansar na providência de Deus, e descansando na providência de Deus, ele experimenta essa alegria indescritível e plena de glória.
Ele também tinha como razão para a sua alegria que os outros estavam sendo salvos. Ele está ali vendo outras pessoas sendo salvas. Isso aqui é um ponto interessante que às vezes a gente ignora. Nós não conseguimos perceber que o fato de outras pessoas estarem sendo salvas deveria nos dar uma sensação de satisfação e de alegria indescritível, porque outras pessoas estão conhecendo o Salvador. Eu desconfio que a gente não sente muita alegria por ver outras pessoas sendo salvas, porque talvez a gente subestime o nosso Salvador e subestime inclusive do que nós fomos salvos. Talvez nós não tenhamos a real compreensão do nosso estado de pecado e por isso nós desvalorizamos a salvação. O texto bíblico diz que quando alguém é salvo, há festa no céu, né? Por quê? Porque é de fato um motivo de grande alegria, é um motivo de grande glória, é um motivo de grande felicidade. E isso, para o apóstolo Paulo, era motivo para que ele estivesse feliz. Aí ele fala, quando ele fala lá nos primeiros capítulos, nos primeiros versos do capítulo 1 da carta, ele vai falar, olha, eu estou em cadeias, eu estou preso, mas a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho e está se convertendo. Isso para mim é motivo de alegria. Outro motivo que ele apresenta é que o próprio apóstolo estava sendo usado por Deus para esse propósito glorioso. Como eu já havia comentado, lá no início da carta ele fala que ele está feliz e está satisfeito porque as suas cadeias, a sua prisão, tudo que tinha acontecido com ele, ajudou o evangelho a chegar a lugares que ele não havia imaginado. E ele estava feliz porque ele era o intermediário disso. Ele era o meio pelo qual Deus estava levando o evangelho a essas outras pessoas. Ele também estava alegre porque ele tinha muitos amigos e auxiliares na causa do evangelho. Isso é interessante perceber como ele fica feliz ao ver outras pessoas engajando-se na caminhada do evangelho e na causa do evangelho. E às vezes a gente ignora esses motivos. Quando nós vemos pessoas se engajando no trabalho do evangelho, na causa do evangelho, e a causa do evangelho aqui, nós não podemos ser nem simplistas, nem complexos demais. Tá? A causa do evangelho não é só anunciar o evangelho. Tudo aquilo que coopera para um bom anúncio do evangelho é causa do evangelho. Então, quando você se envolve no trabalho da igreja com as menores coisas, mas ainda assim essas menores coisas ajudam a causa do evangelho a ser anunciada de uma maneira melhor, de uma maneira mais compreensível às outras pessoas, auxiliando as pessoas a entender a mensagem do evangelho, você está sendo usado por Deus para esse propósito glorioso. Isso deveria ser motivo de alegria, por isso engaje-se na igreja. Engaje-se em todas as atividades que você puder. Não engaje-se só naquelas atividades que você tem uma predisposição natural. Permita-se ser instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas e ajudar outras pessoas a chegarem ao Evangelho. E alegre-se sempre que as pessoas desejarem engajar-se nas tarefas do reino. Isso é motivo de alegria. Outro motivo que ele vai apresentar é que juntos eles formavam uma gloriosa comunhão no Senhor. Essa equipe toda que está trabalhando formava uma gloriosa comunhão no Senhor. A comunhão entre os irmãos é motivo de alegria para o apóstolo Paulo. Outro motivo de alegria que nós podemos deduzir dos textos do apóstolo Paulo é que Deus estava conduzindo todas as coisas, mesmo as cadeias, e cooperavam juntamente para o bem. Primeiro capítulo da carta, versos 12 e 18, ele vai falar sobre isso, e Romanos 8, 28, que nós já citamos anteriormente, quando ele fala aos romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, nesse processo, perceber que Deus está cuidando de todas as coisas era motivo de alegria para o apóstolo Paulo. Ele vai também apresentar como motivo de alegria o fato de que mesmo a morte é lucro quando a vida é Cristo. Para o cristão, mesmo a morte não é motivo de tristeza, porque ele sabe que o cristão, ao morrer, estará com Cristo, estará com Deus, e para estar com Deus para nós é melhor. Então, nesse sentido, nós não deixamos que a morte nos abale por completo, nos tire toda a alegria, ainda que a gente sofra, que a gente chore, que a gente experimente o luto, e não há nada de errado nisso, não é ninguém está pedindo para que no velório dos seus entes queridos, dos nossos irmãos em Cristo, a gente faça uma festa de arromba. Não é esse o propósito. A ideia é que a morte não nos tira toda a alegria. Por quê? Porque
ao olharmos o nosso irmão sendo sepultado ou ali inerte no caixão, nós ainda assim olhamos para ele e sabemos que aquele não é o último encontro. Um dia todos nós nos encontraremos novamente na presença de Deus para vivermos eternamente. Isso nos dá alegria, isso nos dá esperança, isso nos dá satisfação. Então, aquele seu irmão em Cristo, aquele seu ente querido que morreu em Cristo, que você sente saudade de conversar com ele, de ter um momento, um momento com ele ali, né, não se sinta triste por causa disso. Você vai encontrá-lo novamente, você vai ter contato novamente com ele. Você vai revê-lo, você vai estar novamente junto com ele pela eternidade, na presença de Cristo Jesus, na presença de Deus. Então, nesse sentido, a morte para nós não é motivo para perdermos toda a alegria. Outra razão que ele apresenta é que em todo tempo ele tem livre acesso ao trono da graça. Ora, se compreendermos que temos livre acesso ao trono da graça de Deus por meio da oração, por meio do nosso intercessor Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo de Deus que traduz aquilo que precisamos falar a Deus, isso deve nos encher o coração de alegria. Nós temos acesso a Deus. Isso deveria ser razão para ficarmos felizes, para estarmos felizes. Tá? Então ele fala, fechando aqui, que os filipenses meditem nessas coisas e se alegrem. Sim, se alegrem sempre. Essas razões todas que a gente acabou de citar, elas são motivos de sobra para nos alegrarmos, são motivos de sobra para vivermos uma vida de verdadeira bem-aventurança. A segunda característica que o apóstolo vai nos apresentar para alcançarmos essa verdadeira bem-aventurança é que a generosidade seja demonstrada a todos. A parte inicial do verso 5, vai dizer que o apóstolo Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor, digo mais uma vez, alegrem-se, né? Que a generosidade de vocês seja conhecida de todos. Né? Então, nós entendemos que a generosidade é um caminho para essa verdadeira satisfação, para essa verdadeira felicidade. O cristão ele deve cultivar uma personalidade comunicativa e sociável. Ainda que as pessoas tenham as suas personalidades, tá? E ninguém está pedindo para que o cristão seja exatamente igual um ao outro, ainda que nós entendamos as limitações da personalidade de cada um, umas pessoas são mais fáceis de conversar com outras são mais retraídas, umas são mais expansivas, umas são mais comunicativas, outras menos comunicativas, umas chegam em um ambiente onde não conhecem ninguém, de repente estão conversando como se conhecessem há muito tempo, outras são mais tímidas, mais retraídas. Nós entendemos as características de cada um. Mas o cristão, naturalmente, ele precisa cultivar uma personalidade comunicativa e sociável. Por quê? Porque ele é portador de uma mensagem que precisa ser comunicada, precisa ser sociabilizada com outras pessoas. Você precisa evangelizar outras pessoas. E ainda que a gente ouça aquela expressão antiga, que diz que prega o evangelho, se precisar, use palavras, essa expressão ela é verdadeira, não há nada de errado com ela, mas ela não é uma verdade por completo. Tá? Ainda que os seus atos preguem o evangelho, a ordenança para nós é que nós devemos viver uma vida de anúncio do evangelho. Então há uma predisposição de anunciar o evangelho de maneira audível mesmo, aqui a expressão não é exatamente essa, mas é a ideia de que você de fato precisa falar para outras pessoas, precisa comunicar essa informação que você tem, que é o evangelho, para outras pessoas. Então o cristão precisa comunicar de certa forma, ele precisa ter um mínimo ali de capacidade de se comunicar com outras pessoas, a fim de que mais e mais pessoas possam ouvir a mensagem do evangelho. Então é necessário que você cultive essa personalidade, você precisa desejar falar com outras pessoas sobre o evangelho, ainda que você tenha limitações. Eu sou tímido, eu tenho dificuldades, mas proponha isso diante de Deus, ore, peça que Deus lhe ajude nesse processo, porque a mensagem do evangelho é uma mensagem comunicativa. Tá? Ele não pode ser realmente feliz sem se esforçar por ser uma bênção para os outros. Então o cristão não vai encontrar a verdadeira felicidade ou a verdadeira bem-aventurança
se ele não entender que a verdadeira felicidade para o cristão está em fazer o bem ao próximo. Amarás ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os dois grandes mandamentos. Se nós amamos a Deus e desejamos fazer a vontade de Deus, nós queremos obedecer o mandamento. Qual é o mandamento? É amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo é me relacionar com o próximo. Me relacionar com o próximo é me esforçar para ser uma bênção para outras pessoas. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer, sua generosidade seja conhecida de todas. E a generosidade aqui, ela tem um aspecto amplo, tá? Não é só a generosidade financeira, é a generosidade de tudo, inclusive do tempo, inclusive da sua disponibilidade, inclusive a generosidade da sua presença mesmo. Às vezes as pessoas precisam de uma companhia naquele momento, ter alguém para conversar, ter alguém para lhe ouvir, ter alguém para lhe ajudar com as coisas triviais da vida, tá? E não só os problemas, são as coisas do dia a dia, ajudar um irmão a fazer alguma coisa, ajudar um irmão de repente a ir à igreja, está com dificuldade de ir à igreja, está sem transporte, está chovendo, está limitado por alguma enfermidade. Então, a generosidade tem a ver com toda a sua disposição de abençoar outras pessoas e de ajudar outras pessoas. O verdadeiro cristão, ele busca ser generoso por integral, por inteiro, ser generoso o tempo todo com as outras pessoas, tá? Então a lição que Paulo ensina é que a verdadeira bem-aventurança não pode ser alcançada pela pessoa que rigorosamente insiste em seus direitos pessoais. Então, o cristão não é aquele que está o tempo todo pensando só em si. Pelo contrário, o cristão é aquele que está o tempo todo pensando no próximo. A ponto de olhar para tudo que eu tenho e perceber e tentar olhar para tudo que eu tenho e buscar com o que eu tenho ajudar o próximo. Eu sempre digo que se o Senhor lhe deu abundância de riqueza, abundância financeira, só tem uma razão, para que você ajude outras pessoas. Porque se nós cremos num Deus que supre todas as nossas necessidades, eu não preciso confiar na minha riqueza para suprir as minhas necessidades. Eu vou confiar em Deus. Então, se Deus me deu mais do que eu preciso para me sustentar, logo essa sobra, esse excedente, ela só tem uma função, abençoar outras pessoas, auxiliar outras pessoas a quem Deus não deu essa abundância. Deus poderia ter feito de maneira diferente, ele poderia ter dado abundância para todo mundo, assim ninguém precisava se ajudar. Mas Deus entende que a melhor forma de tratar o ser humano é exatamente essa, é que o ser humano, o homem, saia de si mesmo, abra mão de ficar olhando apenas para si e se projete em direção ao próximo. Porque é assim que Deus fez em nosso favor. Ele se projetou em nossa direção, ele olhou para o homem caído e veio ao encontro do homem caído para salvar o homem caído. Então, a lição é essa, de que nós devemos buscar sempre viver uma vida de generosidade em todos os aspectos, generosidade financeira, generosidade de tempo, generosidade de disposição, generosidade generosidade com o seu esforço para a causa do reino, tudo isso. A generosidade é quando você para de pensar em você. Sabe aquele momento que você diz, poxa, hoje eu quero tirar o dia para mim. E de repente as pessoas na igreja estão precisando de ajuda com alguma coisa. Aí você diz assim, poxa, mas eu queria tanto tirar um dia para mim. A generosidade tem a ver com olhar para o seu irmão que está lá fazendo algum trabalho, alguma coisa que precisa de ajuda, e pensar, poxa, ajudar o meu irmão é mais satisfatório para mim do que tirar um dia de descanso para mim. Eu não estou dizendo que você não deva descansar, não estou dizendo que ninguém precisa de um dia de tranquilidade, um dia de descanso. Inclusive a generosidade pode ser tratada de uma maneira reversa, sabe? Quando você tem aquele irmão que está o tempo todo ajudando na igreja, está o tempo todo se esforçando, ele não faz absolutamente mais nada, ele não cuida de si, não consegue ter um momento de descanso. A generosidade por parte dos outros irmãos da igreja tem a ver também com olhar para esse irmão e dizer assim, meu irmão, descansa um pouco, deixa que a gente faz agora. Descansa um pouco, se tranquiliza um pouco e deixa que a gente agora cuida dessa tarefa aqui para que você possa ter um momento aí
de descanso. A generosidade também tem a ver com isso. A generosidade é sair de si, parar de olhar para si mesmo e olhar para o próximo e entender que o próximo é importante, que eu devo cuidar do próximo. O cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça do que cometer sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Então essa magnanimidade cristã provavelmente mantém, provavelmente mantém uma estreita conexão com o conforto que o cristão recebe pela fé na vinda do Senhor. Vinda esta já mencionada, nos versos, capítulo 3, verso 20 e 21, e será novamente mencionada no finalzinho do verso 5, quando o apóstolo Paulo vai dizer, perto está o Senhor. Por que então que o cristão pode ser generoso? Por que ele não precisa pensar única e exclusivamente nele mesmo? Porque ele tem a sua fé alimentada, a sua fé aquecida pela ideia de que Jesus Cristo está próximo. Se Jesus Cristo está próximo, nada importa mais, entendeu? Nada importa. Então, eu posso me doar em favor de todos, ajudar ao máximo de pessoas que eu puder ajudar, porque Cristo está próximo. Então, a ideia que o apóstolo Paulo quer apresentar aqui, a ideia parece ser a seguinte: visto que a vinda de Cristo está perto, quando todas as promessas feitas ao povo de Deus se concretizarão, os crentes, apesar de serem perseguidos, certamente podem dar-se ao trabalho de ser compassivos e caritativos em sua relação com os outros. Então, o cristão pode olhar para os outros que estão em necessidade e se desdobrar em favor dessas pessoas, porque ele entende que, ainda que ele esteja suportando um cansaço nessa vida, ele encontrará pleno gozo e pleno descanso na volta de Cristo. Então, ele entende que, ainda que nessa vida ele esteja arduamente se dando em favor das outras pessoas, vai chegar um momento de descanso pleno, vai chegar um momento de satisfação plena, que é com a volta de Cristo. E se Cristo está perto, esse momento de satisfação plena está mais perto. Se a volta de Cristo está próxima, então esse momento de satisfação plena está muito próximo. Então, continuando na caminhada aqui, a ideia é que o apóstolo estimula a generosidade para que você entenda que, se libertando dos olhares para esse mundo, você pode se concentrar naquilo que de fato importa, que é a volta de Cristo. A terceira razão que o apóstolo Paulo vai nos apresentar sobre o terceiro meio para chegarmos a obter a verdadeira bem-aventurança é que não haja preocupação, mas piedosa confiança no Deus lá do alto. Versos 5b e 6, verso 5, parte B, e verso 6. Então, a alegria interior, a generosidade para com todos ao redor, e agora uma piedosa confiança no Deus lá do céu, no Deus lá do alto, por isso o apóstolo Paulo diz, o Senhor está perto. À luz do contexto imediato, é bem provável que o sentido não seja de que o Senhor está sempre perto ou presente, mas antes o Senhor está prestes a vir. A ideia ali no finalzinho do verso B, que o apóstolo Paulo está falando, no finalzinho do verso 5, na parte B do verso 5, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é: o Senhor está prestes a vir, por isso sejam generosos, por isso se desprendam dessas coisas, porque nada disso importa quando Cristo chegar. O que importa quando Cristo chegar é se você amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo está estimulando o cristão a não viver uma corrida louca atrás apenas dos bens materiais dessa vida, mas que ele possa viver uma corrida louca, se a gente puder falar, buscando fazer o bem a todos os que estão ao seu redor, a todos os que estão próximo dele, sendo generoso com todas as pessoas. Então, se o Senhor descesse do céu antes que o crente morresse, então ninguém com certeza duvidaria que essa sua vinda estaria de fato bem perto. Mas se a morte do crente ocorrer antes do dia da volta de Cristo, então dois fatos permanecerão na consciência do próprio crente. Primeiro, que a extensão da vida terrena do crente foi muito breve, e segundo, que o intervalo entre a entrada da sua alma no céu e a segunda vinda do Senhor não foi senão pouco tempo. E aqui é uma referência lá de Apocalipse 6:11, quando o apóstolo João está ali vendo as almas que foram mortas por amor a Cristo,
E o anjo, então, que está falando com elas, ele diz assim: agora importa que essas almas entrem num descanso por pouco tempo. A ideia é que essas almas, depois da sua morte, até a segunda vinda de Cristo, seria uma fração de tempo menor, um curto espaço de tempo. Você pode até questionar, mas, poxa, já tem 2000 anos, já tem 2000 e tantos anos, e então não dá para dizer que é pouco tempo. E aí a questão é que o padrão de tempo que essas almas estão experimentando não é o padrão de tempo que nós estamos experimentando. Por isso, para elas, é um tempo curto, enquanto para nós é um tempo um pouco mais dilatado. Mas ainda que Cristo volte durante o nosso período de vida, ainda assim nós podemos dizer, é um tempo curto, porque desde que iniciamos a nossa existência pessoal, né, ninguém vive muito mais do que 100, 105 anos, aí são os números máximos que a gente vê. A grande maioria vai passar ali entre 70, 80, 90 anos ali, é o que a grande maioria experimenta, é o que a grande maioria experimenta. Deus dá graça a algumas pessoas para viverem mais tempo, mas a grande maioria vive nessa faixa de tempo. E se nós olharmos isso dentro do contexto geral da história da humanidade, é um curto espaço de tempo. Então, seja de um jeito, seja do outro, tá? O cristão sempre vai ter a compreensão de que Cristo de fato está muito prestes a vir, está muito próximo de vir, porque de fato é isso que nós desejamos, é o que nós ansiamos, porque tudo quanto acontece na história é a preparação para essa vinda, que, como já se demonstrou, será de todas as formas logo, Continuando, tá? Ainda dentro dessa discussão sobre que não haja preocupação, mas uma piedosa confiança no Deus lá do alto, o apóstolo Paulo prossegue: não se inquietem por nada ou parem de estar ansiosos por qualquer coisa. E é uma outra tradução que eu estou apresentando para vocês do mesmo verso. Então ele diz, perto está o Senhor, não se inquietem por nada, tá? E aí ele vai dizer, então, ele vai trabalhar a ideia de que para alcançarmos a verdadeira bem-aventurança, nós não podemos viver uma vida de imensa preocupação ou de intensa preocupação, mas uma piedosa confiança no Deus lá do alto. A expressão usada, né, essa expressão inquietude, essa expressão ansiedade, né, não andeis ansiosos por qualquer coisa, algumas traduções vão estar assim, ela, embora possa ser usada sem um tom pejorativo, né, sem um tom negativo, tá? Ela frequentemente é usada dentro de um aspecto negativo. Tá? Por que ela pode ser usada sem um tom negativo, sem um tom pejorativo? Porque nós temos, essa expressão ela está associada também a algumas coisas positivas. Então, a mãe que espera a chegada do filho, né? O nascimento do filho, o noivo que espera a noiva chegar no altar, o parente que espera o parente chegar de viagem, está ansioso pelo seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido, o filho que está chegando de viagem. Então, aqui não tem uma conotação negativa, mas, de maneira geral, quando o texto bíblico fala de inquietude, fala de ansiedade, fala de preocupação, ele está falando em um tom negativo, que é aquela preocupação que corrói a nossa paz, que tira de nós todo tipo de tranquilidade, todo tipo de controle. Tá? Então essa inquietação, ela pode ser de diversas razões, pode ter diversas razões. Ela pode ser por comida, por bebida, pelas vestes, pelas coisas triviais do dia a dia, pelo dia de amanhã, pela vida, pela maneira como responder uma acusação. Enfim, por muitas coisas nós podemos ficar inquietos. Tá? Mas o apóstolo vai apresentar agora, na continuidade aqui do seu raciocínio, um remédio para isso, uma proposta de solução para isso. O apóstolo Paulo vai apresentar como solução para a inquietude, para essa ansiedade, ele vai dizer que o remédio para a inquietação começa com a oração. Por isso ele vai dizer, senão que em tudo, por meio de orações e súplicas, suas petições sejam conhecidas diante de Deus, acompanhadas de ação de graças. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados demasiadamente com o dia de amanhã. Antes, apresentem diante de Deus essas preocupações.
apresentem diante de Deus o que está de fato incomodando vocês. Falem com Deus, orem, orem. E aqui é importante, a inércia, tá? Ela não cura a inquietação. Tá? A oração é o primeiro passo. A inércia ela não cura a inquietação. O cristão não pode ficar parado achando que Deus vai agir em seu favor e sem que ele, cristão, fale com Deus. Eu não estou aqui amarrando a ação de Deus à vontade do homem. Deus não age só pela vontade do homem, Deus age pela sua vontade. Deus é soberano, Deus é livre. Mas quando o cristão, diante da circunstância que está o consumindo, não procura a Deus, o que o cristão está dizendo, na verdade, ainda que por linhas tortas, é que ele não confia em Deus. É que ele confia nele mesmo, então ele não precisa de Deus. Agora, o cristão que descansa em Deus, que confia em Deus, ele vai procurar a Deus em oração, para apresentar diante de Deus as suas súplicas e as suas necessidades e as suas inquietudes, tá? Então, o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus, é abrir efusivamente o seu coração a Deus. Diante disso, diante dos 3 pontos que nós apresentamos, qual é o resultado final esperado? O resultado final esperado vai ser apresentado no final do verso 6, tá? Ali no verso 6 e no verso 7, na verdade. Ora, se a alegria no Senhor reina no coração, se a magnanimidade é demonstrada perante todos, aqueles com quem alguém mantém contato, e se a constante oração ao Deus celestial, o resultado será a paz. Por isso o apóstolo Paulo começa a frase seguinte: e a paz de Deus, que sobrepuja todo o entendimento, guardará os vossos corações. Né? Então, a paz de Deus é a convicção de que se Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós, certamente também, livremente, nos dará todas as coisas, incluindo a tranquilidade. Então aqui é interessante, às vezes a gente ignora o texto bíblico e não dá o devido valor a todas as palavras que estão envolvidas no texto bíblico. Quando o texto bíblico diz que, aqui nós estamos citando Romanos 8,32, o apóstolo Paulo cita lá, vai dizer, o texto ele diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, certamente nos dará todas as coisas no amado, todas as coisas no seu Filho. Então, quando você fala de todas as coisas, a gente não está falando apenas de necessidades momentâneas, a gente está falando de todas as coisas. E entre todas as coisas está a tranquilidade. Então, se você está inquieto, está sendo consumido por uma preocupação, se você de fato confia em Cristo Jesus, confie que Ele pode lhe dar a paz para não ficar sendo consumido por essa situação. Essa paz, no presente contexto, é um dom divino que emana da meditação na bondade de Deus, da magnanimidade demonstrada para com o próximo e da oração feita à base da confiança em Deus. Então, de onde essa paz emana na vida do cristão? Ela emana de uma meditação na bondade de Deus, de saber que Deus é bom para conosco o tempo todo, da sua generosidade, do fato de você entender que o propósito da sua vida não é viver apenas para atender às suas necessidades, mas sim para atender às necessidades de outras pessoas. É preocupar-se com o próximo. E, por fim, ela emana também de uma vida de oração feita à base da confiança de Deus, confiando completamente em Deus, que Deus nos dará aquilo que nós precisamos para enfrentar as situações que estamos passando. E essa paz, que excede todo entendimento, essa paz, ela excede todo entendimento, visto que ela é incompreensível aos que não comungam da fé em Cristo. Tá? Por isso que essa paz ela é incompreensível para as outras pessoas, por isso ela guardará os seus corações e seus pensamentos em Cristo Jesus. E aqui, fazendo uma amarração, a ideia que o apóstolo Paulo diz é que essa paz, ela de fato vai servir como uma barreira para o nosso coração. Uma espécie de um muro de proteção ao nosso coração, impedindo que as inquietações atinjam o nosso coração. E de que é feito esse muro? Esse muro é feito de uma confiança em Deus, da bondade, na bondade de Deus. Esse muro é feito de uma vida de generosidade, de preocupação com o próximo, muito mais do que com você. E, por fim, de uma vida de oração, de entrega a Deus, de confissão a Deus daquilo que de fato
nos incomoda. Então, esse muro construído desses elementos, ele protegerá o nosso coração, impedindo que o nosso coração seja atacado pelas inquietações e pelas ansiedades e pelas preocupações demasiadas. Assim, se alguém disser ao crente que Deus não existe ou que a vida eterna é um mero sonho, ele nada conseguiria, porque naquele mesmo instante o Filho de Deus experimentaria em seu íntimo a realidade que o descrente está tentando negar. Então, por que o cristão consegue passar em paz por determinadas situações que outras pessoas não passam? Porque no momento em que a tribulação abate a vida do cristão, se ele construiu esse muro, tá? Esses passos para a verdadeira bem-aventurança, se o seu coração está blindado, está protegido, naquele momento ele experimenta a real tranquilidade, a realidade das promessas de Deus para a sua vida, de maneira que as outras pessoas que não têm essa relação com Deus não conseguirão compreender. Quando o cristão está em plena dor e angústia, ele pode experimentar uma paz de saber que Deus está cuidando dele naquele momento. Quando nós perdemos um ente querido, nós podemos experimentar a paz de saber que o nosso ente querido que morreu em Cristo está agora nos braços do Pai e que nós nos encontraremos uma outra vez. Quando nós estamos passando por todo tipo de necessidades financeiras, necessidades alimentares, necessidades sentimentais, nós podemos saber que Deus supre todas as nossas carências e não deixará nos faltar nada. Ele sempre há de levantar alguém para suprir as nossas necessidades. Então, nesse sentido, nós precisamos confiar em Deus, fazer o caminho para a construção desse muro, para então experimentarmos a verdadeira bem-aventurança, para experimentarmos a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação plena no Senhor. Então, esses eram os temas que nós trabalharíamos na aula de hoje. Quero convidar você a continuar nos acompanhando nas próximas aulas. Nós ainda vamos caminhar alguns domingos ainda pelo capítulo 4, para encerrarmos eles por completo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que nós tratamos nessa noite, quero convidar você a participar essa dúvida conosco, para que nós possamos sanar a sua dúvida, de maneira que você possa interagir e aprender um pouquinho mais. Então, se você tem dúvidas, tem um e-mail aparecendo aí na sua tela, você pode enviar uma mensagem para esse e-mail e eu responderei com todo prazer, de maneira que eu possa lhe ajudar nessa caminhada, certo? Quero convidar você também a continuar nos acompanhando nas nossas programações, na nossa igreja, nossas atividades semanais, nossa reunião de oração, todas as quartas-feiras, às 19 horas, via Google Meet. Você é convidado a participar conosco. Tá? Nossa EBD, também às 10 da manhã, você está acompanhando agora. Nosso culto presencial também está acontecendo já com presenças físicas, né? Pessoas podem participar presencialmente. Há algumas limitações, uso de máscara, manter a distância uns dos outros, evitar contatos físicos, mas você que não é do grupo de risco, participe. Não abra mão de participar do culto presencialmente. Você que não é do grupo de risco, participe. Nós estamos fazendo o possível para que você participe em toda a segurança, com toda a segurança. Então, não abra mão desse momento. Esse momento é especial. A igreja, de fato, se reúne presencialmente. Os cultos transmitidos online, eles são um paliativo para esse momento mais complicado. Então, convido você a participar presencialmente do culto, você que não é do grupo de risco. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, que você está vendo na tela aí embaixo, tá? Facebook, YouTube, Instagram. Muito fácil encontrar a nossa igreja. Basta procurar por IBOPVH. Em quase todas as redes sociais é a mesma, na verdade em todas elas é o mesmo endereço, @IBOPVH. Fácil de nos encontrar. Outra maneira fácil de nos encontrar é pelo nosso aplicativo. Tá? Nosso aplicativo, Minha Igreja. Tá? Você pode baixar, tem para Google, para Android e para iOS. Lá você vai instalar. Quando você instalar, ele vai pedir para você identificar a igreja. Você digita lá IBOPVH e você então vai ter uma série de informações,
devocional diário, você tem textos de leitura, as nossas aulas, os cultos, as aulas de EBD, os cursos que a gente já deu, estão todos organizados lá, de maneira que fica fácil e à mão para que você possa manter-se conectado com a igreja e saber o que está acontecendo. Por lá também você recebe alertas de quando começam as transmissões dos nossos cultos, ou mesmo transmissão da aula de EBD. Então convido você a baixar, a utilizar essa ferramenta, que é muito útil para a sua vida, muito útil para a vida da igreja. Então, no mais, meus queridos, isso era o que nós tínhamos para hoje. Então, convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração final e você, então, está convidado também a continuar estudando a carta de Paulo aos Filipenses conosco no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Então, oremos. Senhor, dá-nos graça, dá-nos misericórdia, ajuda-nos, Pai, nas nossas limitações. Tem misericórdia das nossas dificuldades, muitas vezes, de entendermos aquilo que Tu desejas falar conosco, ainda que Tu fale de maneira tão clara, tão tranquila, tão cristalina, Pai. Então, ajuda-nos a viver de uma maneira mais próxima daquilo que Tu desejas para nós. Ajuda-nos a encontrar, de fato, a verdadeira bem-aventurança, a verdadeira felicidade. Ajuda-nos a caminhar ter uma vida de generosidade, confiar mais em Ti e uma vida de oração, uma vida de apresentação das nossas necessidades e súplicas diante de Ti, para que Tu possa agir em nossas vidas e assim possamos ver a Tua mão sendo graciosa para conosco. Molda-nos, transforma-nos, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, fiquem na paz. Se Deus nos permitir, semana que vem estaremos juntos mais uma vez.